Audiolivro Justiça Divina, capítulo 71. Sirvamos sempre. Não apenas nos dias de arrependimento e reparação. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Caíste na trama de enganos terríveis e arrepiaste caminho, sonhando reabilitar-te. Não desperdices a riqueza das horas, amontoando lamentações. Levanta-te e serve nos lugares onde esparziste a sombra dos próprios erros, e granjearás na humildade apoio infalível ao reajuste. Arrostas duros problemas na vida particular. Livra-te do fardo inútil da aflição sem proveito. Reanima-te e serve no quadro de provações em que te situas, e a diligência funcionará por tutora prestigiosa, abrindo-te a senda ao concurso fraterno. Padeces obscura posição no edifício social. Segue imune ao micróbio da inveja. Movimenta-te e serve no anonimato, e o devotamento surgir-te-á por luminosa escada a subida. Sofres o assalto de calúnias ferozes. Esquece a vingança, que seria aviltamento em ti mesmo. Silencia e serve, olvidando as ofensas, e conquistarás no perdão com atividade no bem, escudo invencível contra os dardos da injúria. Suportas afrontoso assédio de espíritos inferiores, inclinando-te à queda na obsessão. Abstente da queixa improfícua. Resiste e serve, dedicando-te ao socorro dos que choram em dificuldades maiores, e surpreenderás, na beneficência, o acesso à simpatia e a renovação dos próprios adversários. Preguiça é ópio das trevas. Os que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade, revolta e desespero, desequilíbrio e ressentimento, pessimismo e loucura. Sirvamos sempre. Quem busca realmente servir nunca dispõe de motivos para se arrepender. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 72. Corações Venerados. Reunião pública de 10 de novembro de 1961. Primeira parte, capítulo 11, item 12. À medida que os anos terrestres te alongam a experiência, registras com mais intensidade, na câmara da memória, a presença dos que partiram. Os mortos que te guiaram ao bom caminho. São eles as vozes do passado que te chegam, puras, ao coração. Lembram-te o berço perdido, junto às maternas canções que te embalavam para o repouso, os ensinamentos do lar que te guardavam a meninice, o carinho dos irmãos que beijavas na alegria transparente da infância, o sorriso dos mais velhos que te abençoavam em oração. Falam-te dos passos cambaleantes da idade tenra, das primeiras garatujas que traçaste na escola,
dos afetos da juventude, dos laços inolvidáveis dos quais te despediste, chorando na hora extrema. Não te rendas, contudo, ao desespero. Se o frio da ausência parece constituir a única resposta da vida aos anseios que te fluem da inquietação, deixa que a prece te converta o espinheiral da saudade em jardim de esperança, porque todos eles, os corações venerados que te precederam no portal da grande sombra, aguardam-te jubilosos no imenso país da luz. Entretanto, para que lhes partilhes o banquete de paz e de amor, é necessário periustres a senda de trabalho e abnegação que te abriram aos pés. Abraça-lhes o exemplo de sacrifício com que te iluminaram o entendimento e pede-lhes para que te inspirem a caminhada. Não temas, sobretudo, o avanço das horas. O tempo que traz o inverno cinzento e triste é o mesmo que acende os lumes e ostenta as flores da primavera. A existência no plano físico é comparável à travessia de grande mar. O corpo é a embarcação. A morte é o porto de acesso a lides renovadoras. Tudo o que fazes segue à frente de ti, esperando-te além, na estação de destino. Vive assim a realizar o melhor que puderes, de vez que, se te consagras ao bem, em verdade não fugirás à passagem da noite, mas todos aqueles que um dia te conduziram ao bem, ser-te-ão novas luzes num instante do alvorecer. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 73. Experiência religiosa. Deploramos as calamidades de que o materialismo se faz a nascente e insistimos pelo retorno à fé religiosa, para que a responsabilidade seja colocada no lugar que lhe é próprio. Apontamos a excelência da virtude, traçamos roteiro à vida heróica. Articulamos cruzadas de rearmamento moral e encarecemos a redenção dos costumes. É forçoso reconhecer, no entanto, a inevitabilidade da ação para definir a função. Contraditório aconselhar uma estrada a seguir em outra. Toda escola é centro indutivo. Formam-se engenheiros nas disciplinas em que outros engenheiros se tornaram instrutores. Fazem-se mecânicos no trabalho em que outros mecânicos se fizeram exímios. O invento pede uso, a teoria espera demonstração. Assim, também na experiência religiosa. Imaginemos se o Cristo, a pretexto de angariar contribuições para as boas obras, houvesse disputado a nomeação de Mateus para exercer as atribuições de chefe do erário no palácio de Antipas. Se, para garantir o prestígio do Evangelho, passasse a frequentar os corredores do pretório com o intuito de atrair as atenções de Pilatos, se, para favorecer a causa da Boa Nova, resolvesse adular os familiares de Anás, oferecendo-lhes passes magnéticos para curar-lhes as enxaquecas, ou se, para preservar-se na grande crise,
tivesse provocado um entendimento com essa ou com aquela autoridade do sinédrio, acomodando-se ao mercado das influências políticas junto do povo. Ao invés disso, vemo-lo a cada passo coerente consigo mesmo, amparando os homens sem os escravizar às ilusões, prestando serviço aos homens em nome de Deus, sem conluiar-se com os homens em desserviço a Deus, esclarecendo sem impor, ajudando sem exigir, promovendo o bem de todos, sem cogitar do bem de si mesmo. Indubitavelmente, todos nós lamentamos a incredulidade que lavra na terra, ressecando corações e ensombrando inteligências. Urge, porém, compreender que para abolir a tirania da negação que entenebrece o espírito humano, será necessário viver de acordo com a fé que ensinamos, a fim de que o mundo encontre em nós, primeiramente, o trabalho e a compreensão, a fraternidade e a concórdia que aspiramos a encontrar dentro dele. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 74, Contrassensos. Quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me suje os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira: que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta que lhe dera a existência: não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fulgiu, soberana, exigiu da outra em que se criara: não te abeires de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera: não me roubes a luz. Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si mesmo, afirmando jactancioso: a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 75, Crenças. Declara Allan Kardec: a crença é um ato de entendimento, que por isso mesmo não pode ser imposta. E ousamos acrescentar que isso ocorre, porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca, ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro da criança ao peso de indagações filosóficas, porque lhe não aceitemos as convicções infantis. Faz-se imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. É crueldade censurar o náufrago porque se agarre à tábua lodosa, provisoriamente incapaz
de partilhar-nos a embarcação confortável. Ao invés disso, é forçoso lhe estendamos concurso fraterno. Excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas podem ser hoje consideradas por enfermidades das instituições humanas, destinadas a desaparecerem com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo. Embora constituam para todos nós, os espíritas cristãos encarnados e desencarnados, constantes desafios a mais amplo serviço na sementeira da luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras, que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, conquanto sustentado a fé raciocinada, nos alicerces do livre exame, cabe-nos, sem qualquer atitude louvaminheira para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da terra, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos de humanidade, em bases de auxílio, de vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesma a própria libertação. É por isso que Jesus proclamou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não disse o Mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens, mas, dando a entender que a verdade é luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um, afirmou simplesmente: conhecereis. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 76. Anjos Desconhecidos. Há guardiães espirituais que te apoiam a existência no plano físico, e há tutores da alma que te protegem a vida mesmo na terra. Frequentemente, centralizas a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que te ajudam na garantia do pão. Admiras os artistas renomados que dominam nos cartazes da imprensa e esqueces facilmente os braços humildes que te auxiliam a plasmar, no santuário da própria alma, as obras-primas da esperança e da paciência. Aplaudes os heróis e tribunos que se agigantam nas praças. Todavia, não te recordas daqueles que te sustentaram a infância, de modo a desfrutares as oportunidades que hoje te felicitam. Ouves, em êxtase, a biografia de vultos famosos e quase nunca te dispões a conhecer a grandeza silenciosa de muitos daqueles que te rodeiam na intimidade doméstica, invariavelmente dispostos a te estenderem generosidade e carinho. Homenageia assim os que te acenam dos pedestais que te conquistaram merecidamente à custa de inteligência e trabalho. Contudo, reverencia também aqueles que talvez nada te falem e que muito fizeram e ainda fazem por ti, muitas vezes ao preço de sacrifícios pungentes. São eles, pais e mães, que te guardaram o berço, professores que te clarearam o entendimento,
amigos que te guiaram à fé, e irmãos que te ensinaram a confiar e servir. Vários deles jazem agora na retaguarda, acabrunhados e encanecidos, experimentando agoniada carência de afeto, ou sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados, no amparo a gerações que retomam a lide terrestre, enquanto outros muitos, embora enrugados e padecentes, quais sireneus do caminho, carregam as cruzes dos semelhantes. Pensa nesses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne e de quando em quando unge-lhes o coração de reconhecimento e alegria. Para isso, não desejam transfigurar-se em fardos nos teus ombros. Quase sempre esperam de ti simplesmente leve migalha das sobras que atiras pela janela, ou uma frase de estímulo, uma prece ou uma flor.